Fala, gamer! O vídeo de hoje vai ser diferente, galera. O vídeo de hoje vai ser para você que sempre teve curiosidade em saber como que eu entrei na área de TI e quais dicas eu posso dar para você ganhar dinheiro rapidamente, porque a área de TI está em expansão ainda, mesmo depois da pandemia. Eu sei que está tendo alguns layoffs e tal, mas é uma área muito aquecida, que precisa de muito desenvolvedor, precisa de muito teste de qualidade, precisa de muito Scrum Master. Tem uma sopa de letrinha de funções que a gente precisa e que, se você entrar desde cedo, vai te fazer muito bem financeiramente, para a cabeça, para tudo, galera. Não vou falar de empresas nem nada do tipo, mas eu vou dar uma dica para vocês de como você pode migrar de área, caso você já esteja em alguma outra área, já trabalhe com alguma coisa, ou como você pode iniciar rapidamente na área da TI sem ter grandes conhecimentos técnicos, galera. O que eu vou mostrar para vocês é, com comunicação boa, você saber conversar, você saber escrever, você saber ouvir e entender as pessoas. Se você tiver processo e for uma pessoa focada, o que é ter processo? É você, primeiro, ser organizado e saber seguir a rotina ou seguir os processos que você mesmo vai definir. Então, assim, eu vou apresentar para vocês o cargo chamado analista de teste, também conhecido como QA, que é Quality Assurance, né, em inglês. Então, assim, esse cargo é muito importante para várias etapas do ciclo de desenvolvimento de um software, seja web ou seja aplicativo, e com ele tem muita necessidade, não só no Brasil, é muita necessidade global. Então você pode trabalhar aí remotamente para outro país. Se você tiver algum tipo de cidadania ou visto, você pode morar em outro país. Por exemplo, Portugal esse ano começou com visto de nômade digital. O que é o nômade digital? É a pessoa que trabalha remotamente e cada momento vive em um país diferente, né? E assim ele pode curtir diversas culturas e conhecer o mundo inteiro. E Portugal faz isso porque quando tem uma especificidade, tá, para Portugal. Você não pode trabalhar para uma empresa portuguesa. Por exemplo, você pode trabalhar no Brasil, para os Estados Unidos, para algum outro país da Europa, mas você consegue um visto de nômade digital em Portugal, porque daí você traz dinheiro desses outros países e aplica em Portugal, tá? Essa é a grande sacada. Isso, se você pensar em estados do Brasil, é tudo a mesma coisa, tá? Bom, analista de teste, galera. Como você vai entrar? Primeiro, o que você faz no dia a dia, quais são as habilidades que você precisa, como você faz para entrar nessa área, como você vai encontrar um emprego nessa área e algumas diferenças, porque dentro de analista de teste tem diversas ali nuances, né? Áreas que você pode seguir. Eu vou trazer duas para vocês, que são as mais simples, mas é um vídeo bem legal, é um pouco mais técnico, é um vídeo de mercado, não tem nada a ver com game, desculpa se você veio aqui pensando nisso, mas é um vídeo realmente para você, poxa, ter uma outra alternativa aí na vida, ter uma carta na manga. Você pode trabalhar assim, meio período, por exemplo, você pode trabalhar com horas, você, enfim, consegue vários tipos de contrato, só vai depender de você, tá bom? Esse vídeo eu vou tentar editar, tentar fazer numa ordem cronológica, ele vai ser grande, mas se você tem interesse, vai valer a pena ir do início ao fim, beleza? Então, partiu assistir? Então vamos lá, esse item, esse capítulo, digamos assim, é específico para você que quer migrar de carreira, tá? Não interessa qual área você tá. Você pode estar desde, sei lá, trabalhando num posto de combustível até trabalhando no mercado, no shopping, num professor, sabe? Qualquer área. Não interessa qual área você esteja. Mas se você quer mudar de carreira, por que você quer? Pode ser insatisfação pessoal, você não está fazendo aquilo que você quer. Pode ser por insatisfação financeira, você não está ganhando o quanto você precisa ou quanto você quer para atingir suas metas, seus objetivos. Pode ser porque não tem desafio suficiente no teu mercado de trabalho atual ou na empresa que você está. As suas habilidades pessoais estão mudando, você está crescendo ou você está se descobrindo e vendo que não é bem aquilo que você queria, né? Então, assim, existem muitas coisas, tá? Até mesmo mudança no mercado de trabalho, né? Em 2020, aí, 2021, poxa, 2022, a gente teve aí a pandemia, tanta coisa acontecendo, tantas possibilidades perdidas ou que mudaram. Pode ser que isso tenha afetado você de alguma forma e mudar de áreas vai ser bom, tá? Não estou dizendo que você deve fazer, tenha isso muito em mente, mas é algo que você pode fazer. E se for te fazer bem,
Nivaldo sempre vai apoiar. Até porque, se te fizer mal, ou se você não gostar, ou se você não conseguir, você sempre vai poder voltar para onde você estava. Então, não tem muito o que perder, só tem o que ganhar, tá? Então, esse capítulo é para você que acha que precisa mudar de carreira. Tá, e por que TI? Bom, primeira coisa, já falei ali na introdução, demanda alta, galera. Tem muita demanda na área de TI. São para vários cargos. Então a TI é muito grande. A gente passa lá por Big Data, passa por infraestrutura, passa por hardware de empresa, né, tipo notebook, desktop, passando por rede, por telecomunicação, por desenvolvimento, por design, por quase tudo envolve TI de alguma forma. Então agora a gente já tem métodos ágeis, tem qualidade de software, tem infinidade de áreas e de cargos, né, que você pode se inserir no mercado. E todos eles têm uma grande demanda. Na pandemia ficou muito mais evidente, porque todas as empresas que não estavam no digital ainda tiveram que fazer essa migração, nem todas fizeram ainda. Tem gente que só foi e não sabe o que fazer agora, porque precisa continuar evoluindo, porque existe um outro ponto, que é a tecnologia. A tecnologia muda demais. Isso torna sempre essa demanda alta. O que hoje é top de linha, daqui 2, 3 anos pode não ser mais. Pode sair uma tecnologia nova, pode sair um celular novo, um computador novo, uma arquitetura diferente de hardware, que você precisa mudar tudo. E o desenvolvimento de software precisa acompanhar isso. As próprias linguagens de programação mudam radicalmente. E assim, é sempre interessante, né? De 2014 para cá eu trabalho com cloud. Então assim, teve uma mudança muito grande para quem quis ir para a cloud. Tem muita gente que ainda não foi e que precisa fazer isso, porque a cloud já está mudando dentro dela, né? Então a própria cloud já está começando a ficar diferente, já está tendo mudanças dentro da cloud. Então, quantas gerações de mudança você pode ficar para trás se você não fizer essas atualizações? E o mercado acompanha isso e começa a remunerar muito bem os profissionais com os salários competitivos, né? Porque assim, como existe muita demanda, você não consegue suprir a quantidade de júnior, você não consegue suprir a quantidade de sênior, de pleno que o mercado precisa. Então você acaba tirando as pessoas de uma outra empresa, vai lá, pesca aquele cara, vai lá, faz uma proposta para aquele outro. Para mulheres também, eu usei o termo de cara, mas enfim, serve para qualquer pessoa também, não tem nenhum tipo de diferenciação mais na TI. E é muito competitivo por conta disso. Como falta, você acaba ganhando um pouco mais, você acaba sendo contratado com um preço um pouco melhor ou sai de uma empresa para outra por conta disso. Só que lógico, né? Você não pode também sair por qualquer coisa. Você tem que ter uma justificativa boa para tua carreira, senão teu currículo vão olhar, vão ver que a cada 2, 3 meses você muda de trabalho e isso daí só vai prejudicar você, né? Mas existe essa oportunidade, tá, pessoal? E o outro ponto é a oportunidade de crescimento, né? Você vai começar como júnior, eu vou falar sobre isso ali da frente, mas existe toda uma escadinha que você pode fazer dentro do seu cargo, caso você queira mudar para uma carreira Y, né? Você não precisa, todo mundo pensa que, pô, depois que eu virei sênior eu tenho que virar gestor. Não precisa. Se você não gosta de trabalhar tão perto, tão ativamente com pessoas, você pode continuar sendo técnico. A área de TI precisa de bons técnicos. Então você pode virar um especialista, existe uma outra carreira que é para pessoas muito mais sênior, sabe? E isso é muito interessante na área de TI e isso que faz os profissionais serem tão valorizados, porque sempre tem muita mudança e você precisa acompanhar essas mudanças, tanto como empresa, como usuário, como desenvolvedor, como responsável de TI. Então, é uma área muito dinâmica e o mercado acompanha isso, por isso que sempre tem muita demanda. Ah, legal, Nivaldo, cheguei até aqui nesse vídeo e eu quero entender por que um time de qualidade, por que um analista de teste é tão importante assim para o ciclo de desenvolvimento de um software. Bom, são vários fatores, tá? O primeiro deles é a identificação dos problemas. É o time de qualidade que vai encontrar problemas que o desenvolvedor não encontrou. Mas pensa assim, não é porque existe um analista de teste que o desenvolvedor vai fazer de qualquer jeito e jogar para você. Existem métricas que controlam a qualidade do desenvolvedor e ele tem que ficar atento a isso. Então assim, ele vai desenvolver, ele vai fazer os planos de teste dele, ele vai tentar te entregar sempre com a melhor qualidade possível, mas você sempre, de verdade, sempre vai encontrar algo que passou pelo desenvolvedor. Então a primeira coisa que você vai fazer é encontrar esses bugs. Você vai ajudar na qualidade da entrega encontrando problemas que já estavam mapeados e não foram corrigidos, encontrando problema que ninguém sabia, que de repente, puxa, isso ali foi uma situação. E à medida que você vai vivenciando e vai conhecendo mais o negócio, você começa a pensar em problemas antes deles existirem. Então, na tarefa que vai chegar para o desenvolvedor começar a desenvolver, já vai chegar com um cenário de testes que você mapeou antes, só com a conversa com o PO,
a conversa com o pessoal de negócio, você vai entender quais são os riscos daquele formulário, digamos assim, e vai colocar um monte de testes que o desenvolvedor vai ter que fazer passar antes de chegar para você validar o sistema. Isso é muito interessante. E com isso você ajuda com o quê? A qualidade do software. Porque um software com qualidade é um software que entrega aquilo que precisa ser entregue, é aquele software que não trava, que tem uma boa performance, é um software que o usuário fica feliz de utilizar, né? Imagine se o Instagram fosse cheio de bug, imagine se o GeForce Now fosse cheio de bug, né? Então assim, quando tem muito bug, você perde um pouco a credibilidade daquele software. Então, o fato de você encontrar esses bugs, você melhora a qualidade da entrega. O software, seja ele um aplicativo de celular, seja ele um site para internet, um aplicativo de TV, qualquer coisa, para relógio, ele vai ser uma qualidade melhor. Não necessariamente uma qualidade de UX, de design, de performance e tal, porque isso depende de outros fatores. Mas você pode impactar nisso. Por exemplo, poxa, tá levando 3 minutos para eu fazer um cadastro nessa tela. E não é porque eu tô lento, não é porque o meu hardware tá lento. Tá levando 3 minutos porque a tela foi mal desenhada. Então, o analista de teste consegue dar pitacos até no UX, né? Que é o cara que faz a experiência do usuário, né? A user interface, ele que faz o layout de tudo. Você consegue trabalhar até nisso, cara. Você vai conseguir, como analista de teste, encontrar diversos tipos de problemas. Não só os técnicos, mas também os de usuário. Isso é muito interessante. E depois, com tudo isso na manga, né? Você já encontrou o problema, já está melhorando a qualidade do software, você começa a dar feedbacks para os desenvolvedores. E esses feedbacks são feedbacks mais técnicos, né? É normal que quando você encontra muito problema, o desenvolvedor começa a te ver contra os olhos, começa a criar uma série de rixas entre QA e Dev, mas isso é algo que não pode existir de verdade, tá? Isso daí são para times que não estão muito maduros ainda. Quando o time está maduro, o desenvolvedor vai agradecer você por encontrar problemas no processo. E esses feedbacks são bons, porque às vezes, sei lá, o mesmo desenvolvedor tem um problema ali, sabe? Putz, não sei, às vezes ele erra na validação, ele não é bom em expressão regular, ele não está conseguindo identificar um problema de negócio, ou sempre deixa passar o mesmo erro. Esse feedback vai fazer ele ser um desenvolvedor melhor. E isso daí traz o time de desenvolvimento aumenta a performance, a entrega aumenta a performance, a produtividade aumenta. Quanto menos erro passa a ter, mais rápido passa o seu teste, mais rápido aquela funcionalidade vai para a produção. Porque o desenvolvedor desenvolve, você vai testar como analista de teste. Se tiver um problema, a tarefa vai voltar para o desenvolvedor. Se não tiver um problema, ela vai para a homologação. Se a pessoa homologar, vai para a produção. Então, assim, um fluxo bem simples, tá? Mas enquanto fica nesse bate e volta de desenvolvedor e QA, é tempo que está sendo perdido, é custo que está sendo encarecido ali, que está ficando cada vez mais caro aquela funcionalidade e ela nem foi para a produção ainda, tá? E depois você também vai dar até algum tipo de garantia de conformidade. Porque o teste, além de você testar a qualidade, testar tudo que eu estou falando aqui de desenvolvimento de software, você testa também se aquela funcionalidade está fazendo o que ela deveria fazer. Por exemplo, um cadastro de usuário. Digamos que faça tudo, mas no fim não gerou um usuário e senha para a pessoa. Como que ela vai acessar o sistema, né? Então, assim, você tem que garantir que o que foi solicitado foi cumprido, que foi cumprido sem problemas. Sempre vai ter, mesmo do que vai passar algum bug em produção, mas isso vai ser bem menor. E que você passou todos os feedbacks para aquele time de desenvolvimento e tal. Então, são uma série de responsabilidades que o analista de teste tem e que ajudam muito no desenvolvimento de software. Hoje, um time sem analista de teste no ciclo de desenvolvimento de qualquer aplicativo, de qualquer site, de qualquer sistema, é muito problemático, fica mais caro e gera muito irritação por parte do usuário, porque é o usuário que vai descobrir esses bugs. Quanto menos bug o usuário descobre, mais qualidade o software tem. Show, Nivaldo! E como é que eu começo a minha carreira em QA? Como eu viro um analista de teste? Bom, de novo, são várias etapas, tá? A primeira você tem que aprender sobre esse setor. Comece a ler mais sobre o assunto, comece a identificar mais como são essa função, quais ferramentas o pessoal utiliza, comece a entender um pouco até sobre outros conhecimentos, por exemplo, um pouco de programação é interessante. Você não precisa aprender a programar, mas você precisa conhecer as principais linguagens de programação, principais bancos de dados. Quanto mais você souber, mais vai ajudar nesse processo que você tem de testar as coisas, tá? Então, se você participar de curso,
participar de treinamento, pode ser um curso na Udemy, pode ser um curso aqui comigo, se você quiser, pode ser um curso de texto na internet, um curso grátis, na sua própria empresa, um workshop, qualquer coisa. Tem muito evento também que acontece. Depois da pandemia, a maioria dos eventos são online, tá? Isso facilita muito o entendimento, mas você precisa conhecer os processos, conhecer os termos. Então, processo, os termos, conhecer um pouco de linguagem, um pouco de aplicativo, plataformas, né? Windows, Linux, iOS, que é do iPhone, Android. Você precisa conhecer bastante dessas coisinhas de desenvolvimento. Então, um pacote básico de desenvolvimento, tudo que está aqui ao redor, juntado com os processos de qualidade. O que são, ferramentas, como funcionam, quais etapas, teste manual, teste automatizado. Você pode, por exemplo, quando você quiser iniciar essa carreira, eu vou falar ali na frente também, você pode, antes de buscar um emprego, de repente tentar se doar. Pega uma ONG, algum projeto de software livre, alguma coisa assim, e fala, poxa, eu vou fazer uns testes, por mais que você nem fale com a pessoa, você pode pegar aquele software, aquele site e realizar seus testes, fazer um documento e mandar, e falar, olha pessoal, tudo bem? Estou aqui tentando entrar nessa carreira, peguei o site de vocês como case, porque eu gosto bastante, é um site que eu uso, é um produto que eu gosto, testei várias coisas, encontrei essas inconformidades, estou passando para vocês, não tem custo, não tem nada, gostaria só de um feedback, se vocês têm alguma vaga. Então, sabe, tem várias maneiras de você entrar na área. E, pô, isso é muito interessante, né? Depois a gente vai falar ali mais de emprego e tal, mas é muito importante você saber que ter a noção básica de programação, noção básica de novo, vou repetir que é muito importante, conhecer as linguagens, conhecer nomes de banco de dados, nome de linguagens, depois com o tempo se você quiser ir se habituando, né? Se você gosta de celular, poxa, tenha pelo menos um Android, um iOS, não precisa ser agora, a empresa vai te dar essa ferramenta de trabalho, mas quando você já estiver trabalhando, que você estiver com grana, é importante ter os dois celulares para você vivenciar o que tem de diferente um, o que tem de diferente outro, porque isso vai te ajudar muito. O teste de qualidade, o analista de qualidade, ele precisa gerar evidência, você tem que saber tirar screenshot, você tem que saber gravar a tela, seja no Windows, no Linux, no Android, no iOS, seja o que for. Porque quando você encontra um problema, você precisa tirar um screenshot, gravar a tela para dizer como que o desenvolvedor vai chegar naquele problema, como que ele simula aquele problema que você encontrou para ele poder resolver. Porque às vezes é algo que só acontece se você faz um caminho, um fluxo, né, muito diferente, por exemplo, no formulário. Mas precisa ser corrigido, porque pessoas vão fazer esse fluxo e quando fizer elas vão ter um erro. Então você faz o passo a passo, ensina o programador a chegar naquele erro, para daí você poder testar novamente depois que ele corrigir. Isso vai te servir também, porque quando ele corrigir, ele vai te devolver, você vai ter que seguir exatamente aquele passo para saber se ele corrigiu ou não. Então, assim, a comunicação que eu falei lá no começo da introdução é muito importante por conta disso. Você precisa se comunicar bem, precisa escrever bem, precisa ter noção ali de informática para poder gerar todo esse material que a gente chama de evidência para colocar na tarefa do desenvolvedor para que ele possa simular esse erro e corrigir, tá bom? Mas assim, para você iniciar na carreira, você precisa ter uma noção de tudo isso e você precisa ser muito bom em processo. Analista de testes segue processo, você sempre vai seguir processo, você sempre vai seguir os cenários de testes, você sempre vai seguir o que a metodologia diz, você sempre vai seguir o que a ferramenta pede, e se você fura essas etapas, você não vai conseguir dar garantia do software lá na frente, o desenvolvedor vai ter falso positivo, o usuário vai encontrar problema, vira um caos. Então, uma das principais coisas, comunicação e ser uma pessoa focada em seguir processo, galera. Isso é muito importante para você começar no QA. É um dos pontos mais obrigatórios, tá? Bom, agora eu falei um pouquinho, né, sobre teste manual e teste automatizado. Vou tentar detalhar qual que é a diferença de cada um deles. O teste manual é o teste que você, como pessoa, está executando. Você vai entrar na tela do site, vai fazer login, vai fazer um cadastro, vai tentar mudar a senha, vai ver se recebeu o e-mail de recuperar a senha, vai clicar no link do e-mail, vai ver se todo o processo funciona e vai anotando e fazendo um checklist manual na ferramenta que você utiliza para trabalho e vai dar esse feedback depois para o time de desenvolvimento, tá? Você deve ter conhecimento da funcionalidade dos sistemas, conhecimento do negócio, conhecimento técnico é sempre bem-vindo, vai ser sempre um plus na sua vida, você saber modificar alguma coisa no navegador, tentar fazer alguma coisa no celular para ver se cai num erro ou em algum processo diferente. Desculpa o barulho aí, não vai dar para regravar, tô com o tempo apertadíssimo, né?
tem obra aqui na frente acontecendo, e você vai ser o responsável em criar plano de teste, que eu também falei ali rapidamente. O que é o plano de teste? Digamos que você entrou no time, você já está trabalhando, e o time de negócio chega para você e fala, olha, seguinte, a gente vai começar uma nova funcionalidade no site, você precisa assinar um plano para jogar no Cloud Game, tá? Essa assinatura de plano vai ter preço, vai ter valor, eu preciso de um usuário, de uma senha, e o plano que o cara escolheu que vai dar acesso a um determinado tipo de produto ou a outro produto. Como que você testa isso? Como que você cria primeiro um plano de teste? Então você fala, puxa, se eu tenho que fazer um cadastro e eu recebi essa lista de campos, todos esses campos têm que estar preenchidos, né? Ou esses campos obrigatórios precisam estar preenchidos. Então, se eu deixar um campo vazio, o sistema vai ter que me avisar. Se eu preencher um campo CPF com e-mail, o sistema vai ter que me avisar. Se eu preencher um campo data de nascimento, mas sei lá, pessoa menor de idade, o sistema tem que me avisar. Então você prevê tudo que pode ter de problemas nesse formulário, nessa funcionalidade, nesse fluxo de trabalho que o usuário vai executar e passa para o desenvolvedor antes dele iniciar o processo. Então você cria os cenários de testes e já passa para o desenvolvedor. Ó, quando você terminar, eu vou testar tudo isso daqui. Então você, como desenvolvedor, já me entrega essas tarefas, no mínimo, com esses testes funcionando. Porque assim, é um caminho para o desenvolvimento também, né? O próprio desenvolvedor de software precisa disso porque ele vai entregar sempre com mais qualidade. Ele vai deixar de ter retrabalho, ninguém gosta de ficar na mesma tarefa, né? Ele vai deixar de ter os puxão de orelha, o score dele vai estar bom, então isso é muito importante para todo mundo, tá? E claro, você tem que saber ser capaz de identificar erros, identificar problemas não mapeados, identificar problemas de interface e tudo para reportar. Por mais que não esteja lá no cenário de testes, qualquer coisa que fuja do padrão e que você, como humano, perceba que é um problema, você precisa reportar, porque não cabe a você decidir se é um problema ou não. Então, assim, você lista, você fala, ó, esse daqui está muito estranho, eu acho que não deveria ser assim, então eu listei. Vai chegar no desenvolvedor, ele vai falar, puxa, eu não sei também se é assim, sei lá, se esse botão piscando é um problema. Eles vão chamar o PO, vão chamar alguém de negócio, vão chamar um designer, vão falar, ó, tá acontecendo isso daqui. É um impeditivo, eu preciso corrigir? Ah, não, esse daí tá tranquilo, outras partes do site já fazem. Então sobe a tarefa. Ou então, não, isso é muito pesado, o usuário vai se perder, a gente tem que corrigir isso antes de subir. Então é um item que não estava mapeado, que não era um erro, mas que você, por ser um humano, por ter um entendimento, né, ter um raciocínio, conseguiu identificar aquilo como um possível problema, reportou, chegou até alguém com poder de decisão que preferiu corrigir ou não aquela demanda, tá bom? O teste automatizado, pelo contrário, é basicamente programação. O analista de teste vira um programador, na verdade é um programador, vou até tirar as aspas, vira um programador e começa a utilizar linguagens de programação sempre mais simplificadas, tá? São linguagens muito mais simples para você automatizar esses testes. Então, assim, você sempre precisa, digamos, se cadastrar no site, fazer um login, escolher um plano, comprar uma assinatura, pagar, testar o e-mail que veio e tal. Você sempre faz isso. Cada versão nova você testa esse fluxo inteiro. É repetitivo. E você, às vezes, não vai olhar sempre com o mesmo olhar, porque as pessoas são pessoas. Hoje pode não ser um bom dia para o Nivaldo. O meu 100% hoje não é o mesmo 100% de ontem ou vai ser o mesmo 100% de amanhã. Depende muito de como a gente está, né? Somos pessoas, não somos robô. Então o que você faz? Programa um robô. Você faz um script que entra no site e faz todo esse processo para você automaticamente. E no fim ele te dá um relatório bem legal, geralmente é bem gráfico assim, o que é vermelho com erro, o que é com amarelo que pode ser um problema e o que é verde que passou. E você sabe exatamente o que deu aquele problema. E quando você mapeia todo o teu sistema, você cria um plano de teste automatizado que vai chegar lá a 60%, 70% do teu sistema, por exemplo. E se você tiver um sistema muito grande, às vezes você leva um dia inteiro, 2 dias, teu time de QA inteiro, de, sei lá, 5 pessoas, levam 2 dias para fazer um teste manual completo no sistema. Se você colocar isso num teste automatizado, ele vai fazer isso daí, o trabalho de 5 pessoas em, sei lá, 4 horas, 3 horas, às vezes até menos. Geralmente, depois que você está com bastante teste automatizado feito, você deixa rodando no servidor e quando você chega para trabalhar no dia seguinte, já tem um relatório para você com todos os testes realizados. Então você sabe se a versão que está publicada está com algum problema ou não, se apareceu alguma coisa de um dia para o outro ou não, tá? É bem legal isso daí, é uma outra vertente, precisa um pouco mais de expertise e geralmente acontece de pessoas que já estão um tempo no automatizado, que já sabem do processo,
já sabem da teoria, já sabem de tudo ali, como funciona a empresa ou como funciona a rotina de um analista de teste, aí sim ele começa a querer automatizar, primeiro com ferramentas mais simples, onde você simplesmente grava macros e manda executar, e depois você vai realmente para um desenvolvimento, com uma linguagem, um framework, usando controle de versão para colocar em servidores, tudo. Enfim, daí o limite é apenas a tua imaginação. E tudo isso que eu estou falando serve tanto para aplicativo quanto para web. Então existe teste automatizado para apps, Android, iOS, e também para web, galera, para websites, sistemas, sistema e desktop também, tem teste automatizado para tudo hoje em dia. Se você gosta muito de celular, se você tem muita familiaridade com o celular, você pode tentar ser um analista de teste mobile, que é focado em dispositivos móveis, seja celular ou seja tablet. Mas aí é muito importante você estar ciente que você precisa dominar muito bem ambas as plataformas, seja Android, seja iOS, né, o iPhone. Você precisa saber configurar, operar, né, usar, abrir aplicativo, instalar, desinstalar, porque para muitos testes tem uma certa configuração que às vezes você precisa fazer. Por exemplo, um aplicativo de operadora pode identificar sozinho o número de telefone do celular, mas para isso você precisa ter as permissões corretas habilitadas, você precisa estar com o Wi-Fi desativado. Ou então, pensando em Wi-Fi, alguns aplicativos, quando precisam baixar dados extras, geralmente só baixam esses dados em Wi-Fi, para não acabar com o plano de dados do usuário. Então, você precisa estar com o Wi-Fi ativo, identificar quando isso acontece, quando não acontece, como o aplicativo vai se comportar caso os dados estejam desativados ou estejam ativados, se eu ligo ou desligo o modo avião, o GPS, essas coisas. Então, você precisa saber fazer isso muito bem em ambas as plataformas. Normalmente, as empresas vão te fornecer os dispositivos. Então, ela vai te enviar um iPhone para casa, se você trabalhar remoto, ou lá no escritório você vai ter um iPhone para mexer, vai enviar para você um tablet, esse tipo de coisa. Caso ela não faça isso, seja por N motivos, ou porque a empresa não é muito boa, ou porque de repente você tem um contrato diferente, você tem um contrato PJ, por exemplo, daí você deveria ter esse dispositivo, né? Depende também do contrato, mas existe a possibilidade de usar simuladores. Aí você vai precisar de um notebook, que também geralmente a empresa te fornece, ela vai te mandar um notebook para sua casa. E daí você vai emular o Android no computador, se for um Mac você vai simular o iPhone e assim você consegue testar todos os aplicativos dentro da sua máquina ou com dispositivos fornecidos. Mas você está começando a ver como é interessante estar na TI? Você recebe notebook em casa, você recebe celular em casa, ou se você estiver ainda numa empresa presencial, você vai ter computadores para você que geralmente você pode trazer para casa, dispositivos também. Lógico que isso é de uso da empresa, então você tem que manter uma responsabilidade do dispositivo e arcar com outro caso você perca, seja furtado, alguma coisa nesse sentido. Mas de fato, funciona muito bem. Se você conseguir um trabalho remoto nessa área, você não vai precisar se preocupar mais com notebook e com celular, possivelmente. Bem legal, não é? Já passamos vários aspectos do analista de teste e vou falar um pouco para vocês das diferenças de cargo, tá? Então, por exemplo, os níveis de cargos mais comuns para os analistas de teste, para QA, é o analista de teste júnior. Então, ele é responsável por realizar as tarefas básicas de teste, fazer pequenos casos de teste, executar testes manualmente e relatar os bugs. Aqui entra algumas necessidades, por exemplo, alguma área reporta um problema, é o analista de teste júnior que vai tentar simular também um problema relatado por outra área. O analista de teste pleno ele já possui mais experiência, então ele tem mais responsabilidade também em relação ao analista júnior. Ele realiza os testes também, tal qual o júnior. E além disso, ele também é responsável em supervisionar o júnior. Isso acontece em toda a escala, tá? O sênior supervisiona o pleno júnior e assim vai. E ele também vai ajudar na definição da estratégia de teste, pessoal. O analista sênior é responsável em liderar tecnicamente a equipe de teste, desenvolver a estratégia de teste mais avançada, pensando já em automação, em fornecer treinamento para os outros, participar de eventos e principalmente orientar o time e estar de prontidão ali junto com o time de desenvolvimento. Ele é a ponte entre os dois times, é muito importante.
E o gerente de teste é o responsável em manter, né, em gerenciar a equipe inteira, garantir a entrega dos aplicativos com alta qualidade, que o processo está sendo seguido. Ele estabelece os orçamentos, define estratégias, aloca recurso e garante que está todo mundo trabalhando em equipe e desenvolvendo todos os testes. E agora, a parte que todo mundo queria ver, né? Não é tão fácil assim, galera. Você precisa ter experiência. Um analista de teste júnior fica ali em média 1 a 2 anos no cargo e ganha de 2 a 4 mil reais. Um analista pleno precisa ter no mínimo 2 anos de experiência e ganha de 4 a 7 mil reais. Enquanto um sênior só vai entrar nesse cargo depois de 4 anos, galera, e vai ganhar de 7 até 10 mil reais. E um gerente, quando você já tiver bem escolado aí com todos os testes que a Vira te pôs, depois de pelo menos aí 6 anos de estrada, você consegue salários acima de 12 mil reais. Lembrando que essa é uma base de valores tirada de Curitiba, Paraná, para contratos do tipo CLT. Se você fizer um contrato cooperado ou PJ, esses valores vão ser maiores, mas você não vai ter os benefícios que a CLT te oferece. Então fica ligado nisso. E aí, Nivaldo, eu acho que ser analista de teste é mesmo a minha praia. Tenho uma boa comunicação ou posso desenvolver isso? Tenho um bom processo ou posso desenvolver isso? Gosto de ler, gosto de estar atualizado, adoro mexer no celular ou no computador, tenho facilidade em explorar, sou uma pessoa curiosa, gosto de passar feedback para os outros. Quero ver. Já descobri agora quais são os cargos, quais são as faixas de valor, quanto eu preciso estudar, né, para ter essa promoção. O que eu preciso agora fazer para ter meu primeiro emprego? Bom, primeira coisa, faça seu currículo. Deixe claro para todo mundo que você é júnior, mas que você está estudando. Então, vai atrás das metodologias, leia sobre isso, estude sobre isso, me pergunte aqui. Tem um formulário que você pode preencher caso você realmente tenha um real interesse. Preencha esse formulário. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se vai acontecer curso, de repente indicações de emprego. Como que eu posso ajudar vocês a chegar nisso, mas tem que ser para pessoas que querem. Então, assim, depois que você já leu, já entendeu, já sabe como é que funciona, viu o vídeo no YouTube, estudou um pouco mais, se você tiver uma graninha sobrando, compra o curso no Udemy, beleza, estou mais ou menos preparado. O que eu faço? Procure open source. Vai lá no GitHub, por exemplo, é um site onde as pessoas colocam código-fonte e comece a testar aplicativos das pessoas, comece a testar sites, comece a testar softwares, comece a testar e ajudar a comunidade do open source. Sempre que você testar, sempre que você tiver algum feedback sobre aquele seu teste, coloca no currículo que você testou aqueles itens, testou aqueles aplicativos e comece a fazer isso também mais ativamente, até com os aplicativos das lojas. Claro que se você chegar numa loja e quiser baixar um aplicativo, né, super conceituado, um super jogo, qualquer coisa, eles não vão te dar moral, sendo bem sincero. Então, assim, vê aqueles que tem pouco download, aqueles novos, mais utilitário, menos jogos, esquece os jogos, vai mais nos utilitários, nos comerciais, de pessoas que estão tentando ali ganhar um dinheirinho no aplicativo. Faz um teste, manda por e-mail, fala, olha, eu sigo essa metodologia, estou entrando nessa área, fiz para você de graça, só para ter conhecimento, ganhar experiência, tá aqui o resultado, o que você acha, você pode, né, me dar um feedback sobre esse trabalho que eu fiz para você e tal. E com isso você vai ganhando experiência, vai colocando no currículo. Cara, monta teu LinkedIn, configura os alertas, diz lá que você quer vaga para analista de teste júnior, sempre se lembre disso, para qualquer parte do país, desde que seja remoto. Já tenta começar sendo remoto, sabe? Mas daí você precisa ter um computador, webcam ou um celular muito bom para você começar. Coloca também um alerta para sua cidade, porque você nesse começo ir presencial é muito legal, você vai aprender demais sobre organização de empresa, sobre hierarquia, sobre comunicação, sobre tudo. Então, assim, corra atrás do aprendizado, aprenda de verdade, vá fazer curso, tem de graça. Fuce bastante, vai testar e ajudar a comunidade open source, ela vai ser a sua melhor amiga. Cria teu currículo, defina os alertas e boa sorte, cara. Beleza? Você pode ganhar até 10 mil reais, gente. Em poucos anos aí. Tô tentando falar isso para uma pessoa que está aí começando carreira, né? 18 anos de idade, 19 anos de idade. Até teus 25 você vai estar ganhando quase 10 mil reais, cara. Isso é muito, tá? É muito mesmo para os dias de hoje aqui no Brasil.
é muita grana. E se você estiver mudando de carreira, fica ainda mais fácil, porque toda aquela experiência de trabalhar, de responder para pessoas, de comunicação, você já tem de outras áreas, você está migrando de área. Tem uma mosca aqui, você pode deixar isso muito claro no currículo também, é muito legal, tem muita empresa que dá oportunidade para isso, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, é só um dos primeiros vídeos que eu quero fazer sobre esses temas de TI. Eu quero ajudar todo mundo aqui do canal, ou que não é do canal mesmo, a aprender uma profissão nova, migrar de área e tentar fazer a TI tua fonte de renda, tentar fazer a TI aí tua carreira para os próximos anos, porque eu tenho certeza que você consegue e eu tenho certeza que vai ter muita oportunidade no Brasil e no mundo, tá bom? Espero que você tenha gostado, comenta aí o que você achou, é bem diferente aqui do canal. Se você for novo, se inscreva. Se você não gostou também, comenta, fala o que está errado, o que você acha que deveria mudar, que eu quero trazer realmente mais materiais, mas esse aqui tem que ter uma meta minha ali de like, uma meta de comentário, uma meta de visualizações, para eu saber que vocês estão interessados e que o público no geral quer mudar de vida, tá bom? Valeu e até a próxima!